Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, as Sagradas Escrituras, acessar as Sagradas Escrituras, no Salmo de número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido, e espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Vamos orar? Feche seus olhos, nós vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai querido, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Que privilégio é estarmos na tua presença, que privilégio é lermos uma porção da tua palavra. E eu peço, Deus, que o Senhor faça aquilo que eu, o Senhor, não posso fazer. Aplique ao coração dos teus filhos. Faz aquilo, Espírito Santo, que tens que fazer essa noite na vida dos meus irmãos, e aquilo que o Senhor já tem feito durante toda a semana, lendo esse salmo, Deus, eu peço que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. É assim que eu oro em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante do maior livro das Sagradas Escrituras. São 150 porções da palavra de Deus que têm sido estudadas, lidas, relidas ao longo da história da humanidade. As mensagens do livro de Salmos, ela expressa a vontade de Deus, também mostra para nós como é que Deus age na vida do crente, como é que Deus agiu na vida daqueles homens, e mostra para nós também de como nós devemos lembrar de Deus, e também, sobretudo, saber de que Deus cuida daqueles que são obedientes à sua vontade, dando-lhes bênçãos, proteção e livramento. A maioria dos salmos é do rei Davi. Mas não é só a Davi que são atribuídos salmos. Sim, o rei Davi, o famoso rei Davi, o rei de Israel. Há outros autores também, como, por exemplo, Salomão e Asaf. O livro de Salmos é caracterizado como um livro de poesia. E é poesia boa, irmãos, é poesia hebraica. É coisa boa, é texto hebraico puro, pulsando, pujante, direto das veias de Deus para o coração daqueles homens. No geral, nós lembramos mais do rei Davi, naquelas situações quando ele reinava ali sobre Israel, mas também, acessando o livro de Salmos, a gente vê de que tantas vezes a gente vê o rei Davi ali rasgando seu coração, sua alma, confessando os seus pecados, pedindo a ajuda de Deus, louvando, glorificando, tributando honra e glória a Deus. E muitas das vezes foram registrados, assim como no Salmo de número 130, um pedido de socorro. Não dá para dizer que o Salmo 130 foi escrito por Davi. Existe no livro de Salmos alguns que nós não temos autoria, nós não podemos cravar a autoria. Mas, irmãos, para nós esse não é o mais importante. O mais importante para nós é que nós temos a convicção de que toda a Sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensino. Amém? Então nós não vamos discutir aqui quem é o autor. Todavia nós vamos nos apegar ao que está escrito no texto bíblico. E é um pedido de socorro. Você já pediu socorro em alguma vez na sua vida? Algum momento de pânico? Algum momento que você estava assim, puxa vida, eu não tenho como sair dessa situação. Eu tinha 8 anos, e viajei com a minha avó. Pela segunda vez de avião, nós saímos do Maranhão e fomos até São Paulo, na casa do meu tio. E a avó queria visitar o tio, e eu fui, 8 anos de idade e tal. E antigamente, quer dizer, chegou primeiro em São Paulo, aqueles condomínios gigantes em que tinham muitas torres. Isso eu estou falando da década de 80. Depois veio mais aqui para o sul, mas em São Paulo e no Rio de Janeiro era muito comum. E nós chegamos em São Paulo, e o meu tio e a minha tia tinham ali os vizinhos, as crianças, e eu desci brincar com eles uma noite. E a gente brincou e correu por aquelas torres.
Até que um momento eles se esconderam de mim, e eu os não achei por mais ou menos 1 hora. E eu fiquei correndo por aquelas torres, e eu falei, eu não sou uma criança boba. Eu lembrei que eu estava no apartamento 801. Então, a primeira torre que eu achei, eu apertei. Fui no 801. Pois não, menino, o que você quer? Desculpa, não é aqui. Fui na outra torre, a mesma coisa. Fui na outra torre, a mesma coisa. Eu desesperei, eu falei, pronto, eu tenho 8 anos, estou perdido em São Paulo, nunca mais vou achar minha família. Ai, que desespero, irmãos, que pedido de socorro, que pânico, que horrível. Eu nem lembrava mais disso, e Deus me trouxe a lembrança essa semana escrevendo essa mensagem para os irmãos. Resultado, está só nós aqui, né? Eu fiz até o número 1 na calça aquele dia. De tão nervoso que eu fiquei. Quando a minha avó desceu com meu tio e a minha tia, o que aconteceu, menina? Eu estava travado, eu estava em pânico. Ou seja, é um tempo que a gente pede socorro. Outra vez, essa já mais adulto, essa é um pouquinho mais engraçada, né? Eu tinha 23 anos e fui diagnosticado com refluxo. Quem tem refluxo aí já teve? Uma doença super comum em milhões e milhões de brasileiros. E eu estava com refluxo, e não conseguia nem tomar água, nem comer, nem mais nada, e fui no médico. E fui no médico sozinho, o médico falou assim, rapaz, isso aqui é grave, isso aqui é grave. Quando ele falou é grave, eu disse, vou morrer. Tenho certeza que eu vou morrer. Você está com um grau C de Los Angeles, e agora você não consegue mais nem tomar água, né? Eu falei, não consigo. É grave, nós vamos ter que operar. E já ligou para a secretária dele. E aí falou assim, o negócio é o seguinte, o Pedro, já vamos organizar. Ele falou, você vai para casa, assim, você vai operar semana que vem. Vai ter que ficar de jejum e tal. Eu fui para casa e contei para minha mãe, está aqui os exames, mãe. Ela falou, e daí? Eu falei, não, eu acho que eu vou morrer, né? Porque ele falou que é grave. E aí, fui no dia, então, da cirurgia, e eu ia pensando toda aquela semana comigo, né? Falei, acho que tá bom, 23 anos, já vivi bastante. Eu ficava pensando, tentando me consolar, eu a mim mesmo. Eu falei, não, tá ótimo, né, e tal. E fui, então, para o hospital, mas eu estava em pânico, irmãos. Eu estava ali pedindo socorro a Deus. Eu já tinha um breve flerte com Jesus, ainda não tinha tomado uma decisão. E aí entrou a enfermeira, né? Ela entrou e falou assim, você que é o rapaz, tal. Eu disse, sou eu mesmo. Para mim, eu estava indo para um matadouro. Eu falei, eu vou morrer. E ela disse assim, então, você já pode tirar a roupa aí, veste essa outra aqui, quem já fez cirurgia sabe que é assim, né? Você vai como veio ao mundo, certo, irmãos? Assim. E eu, muito bobo, fui me despedir da minha mãe. Falei, mãe, foi um prazer te conhecer. Olha, para mim, e a minha mãe olhando para a minha cara, assim, foi um prazer te conhecer, eu acho que foi ótimo esses nossos 23 anos juntos. Cala a boca, moleque, tira esse negócio aí, vai lá, porque o quanto você for, o antes você volta. Estava desesperado, irmãos, e deitei naquela cama. Eu tinha convicção pura que eu não voltaria mais. Quando acordei da cirurgia, eu estava morrendo de dor. E aí passei o remédio ali, né? Tomei o remédio e voltei. Eu falei, nada aconteceu. Momentos de pânico. Mas é claro, irmãos, que eu estou falando dessas situações, e obviamente que compartilhei algumas situações engraçadas, mas eles não se comparam aos problemas sérios ou mais sérios que nós temos nas nossas vidas. As dificuldades, provações, vales, ataques espirituais, pressões, opressões, enfermidades e situações das mais extremas e variadas possíveis que passamos na nossa jornada humana sobre a face da terra. Mas o problema é que o grande problema é passar por essas dificuldades, provações, vales, ataques espirituais, pressões, opressões, enfermidades e situações das mais extremas e variadas, sem a presença de Deus, sem a presença gloriosa, sem a manifestação dEle, sem que a gente tenha a amizade calorosa, maravilhosa, a paz que todos nós podemos acessar. E o que preocupa é ver, de fato, os seres humanos viverem como se pudessem resolver os seus próprios problemas, e não podem. Não podem porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então agora, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, temos que lidar com as nossas frustrações, medos, pânicos, doenças, mentiras, as nossas e os dos outros, enfadados muitas vezes ao fracasso. Eu estou me referindo aos humanos, aos seres humanos, enfadados ao fracasso e a uma eternidade sem Deus.
E o fato é que não precisa ser assim. Não é para ser assim. Não pode ser assim. Deus não deseja que seja assim. Todavia, e infelizmente, muitos crentes, aqueles que uma vez entregaram sua vida para Jesus, até já desceram as águas por imersão biblicamente, tiveram uma experiência com Jesus, uma experiência maravilhosa com Jesus, até mesmo esses talvez vivam um marasmo espiritual. E sabe, irmãos, eu penso que de vez em quando na nossa vida nós precisamos recalcular a rota. Estávamos indo, descemos em Campinas, aeroporto de Viracopos, eu, Aridna, Wilson e Rosângela. Fomos ao congresso do Haggai. Alugamos um carro e o camarada foi nos levar até Águas de Lindóia. É chão. Mas o camarada gordo, ele tem alguns privilégios. Eu fui na frente com o motorista, né? Conversando com o pessoal. Wilson e Rosângela, é verdade? Sim ou não? Verdade. Chegou uma altura, irmãos, que eu vi que o camarada meio que se perdeu. Nós paramos no meio de Bragança Paulista. E aí a gente começou a comentar no carro, rapaz, está meio complicado esse negócio, está meio ruim aqui, não sei o que. Ele parou e disse assim, de fato nós precisamos recalcular a rota. Irmãos, na nossa vida cristã também é assim, de vez em quando a gente precisa recalcular a rota. De vez em quando é preciso a gente ver e consultar o nosso coração, ver se não estamos com medo, angustiados, em pânico, com falta de fé, de fato, tomando algumas atitudes precipitadas. E eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que você veio para esse culto. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está com um casamento destruído, você tem um casamento de fachada. Talvez ele está indo para falência ou já faliu. Talvez eu estou falando para alguém aqui que de fato está ansioso, vive ansioso, deprimido, triste, angustiado, com medo do futuro, medo do que vai acontecer amanhã. Talvez estou falando para alguém aqui, já bem, muito disse bem o Leandro, alguém que de repente está desempregado, sofrendo com o etarismo. Você chega aos 40, 45 anos, o mercado de trabalho começa a ficar complicado. Talvez está apertado, sabe? Você meio está no automático. De repente está difícil até de vencer as contas. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está com um diagnóstico aí pesado na sua saúde. Você não contou ainda para ninguém. É possível que eu estou falando para alguém aqui que já perdeu a sua identidade como filho, filha, como pai, como mãe. Quem sabe nessa noite eu estou falando para alguém aqui que está com tanta mágoa no coração, está com tanta raiva de alguém. Sabe? Talvez eu estou falando para alguém aqui que está extremamente decepcionado com Deus. Nada acontece, nada sai do lugar, você louva, glorifica, adora, até tem uma vida. Mas parece que a coisa está meio parada, sabe? Você está se sentindo meio abandonado pelo teu pai. É possível que eu estou pregando aqui essa noite para alguém que de repente está tentando enganar a si mesmo. Ou enganar a Deus, fugindo de repente de um propósito, ou forçando para que um propósito possa acontecer. Talvez eu estou pregando para alguém aqui essa noite que precisa pedir socorro. Pedir socorro é um pouco mais do que fazer uma oração, irmãos. E é isso que eu aprendo com o salmista. Eu tenho algumas lições que aprendo com ele, quero que você acompanhe. A primeira delas está no verso 1. E diz assim, verso 1, das profundezas clamo a ti, Senhor. Quando analisamos o hebraico, irmãos, e quando vamos ver a raiz da palavra, esse clamor, essa profundezas de que fala o salmista, ele está querendo comparar mais ou menos como se fosse aquela última água de um poço. Alguém aqui já teve poço em casa ou tem? Aquela última água. Mas o texto em hebraico ele vai além, é como se ele estivesse falando daquelas últimas águas escuras das profundezas de um oceano. Ou seja, é como se o salmista estivesse dizendo assim, olha, das entranhas, do emaranhado das entranhas do meu ser, eu clamo ao Senhor. E o que é clamor? Quando a gente está na igreja, diz assim, vamos clamar. O que é clamor? Quando a gente vai clamar, a gente eleva a nossa voz. Não é assim? Estamos lá
no TRH, agora o Wilson dá uma ordem lá para a gente, ou o Leandro, ou outra pessoa, irmãos, agora nós vamos levantar aqui um clamor. Todo mundo fecha o olho e a gente começa ali a levantar a voz, porque o clamor, irmãos, é um grito de socorro, o salmista aqui, ele está tão tomado por uma vontade de falar com Deus. O clamor é uma súplica. É algo que possivelmente você já fez na sua vida, mas se não fez, eu quero convidar você a fazer essa noite. É uma súplica proferida. Vem de dentro, aonde ninguém pode acessar, só Deus. O que quer dizer, irmãos, é que essa súplica de vez em quando é preciso que aconteça. E não há melhor pessoa para conversarmos dos nossos problemas que com Deus. E esse relacionamento com Deus, irmãos, ele não deve ser um relacionamento de barganha, ele não é um relacionamento profissional, ele não é um relacionamento sem empatia, ele é um relacionamento profundo, de pai e filho, de pai e filha. E eu aprendo com o salmista que essa é a maneira que devemos chegar a Deus, com o coração inteiramente prostrado diante de Deus. E a pergunta que faço é: há quanto tempo você não chega assim diante de Deus? Veja, um clamor não é uma oração qualquer. Um clamor não é um pedido qualquer. Um clamor é uma súplica. Está desesperado, pastor? Sim. Desesperado para falar com Deus, ou porque quer a presença de Deus, ou porque quer o socorro de Deus. No caso do salmista, ele está pedindo socorro, é um pedido de socorro. Minha vida não está bem, e é por isso que eu peço então a ele um socorro. E é isso que eu gostaria de saber de você, querida: há quanto tempo você não tem uma qualidade de vida com Deus? Há quanto tempo você não entra, você não acessa, você não está lá, diante dEle, diante da presença dEle? Às vezes a gente acha que Deus está lá num trono e que Ele não fala com a gente, Ele só fala com o outro. O profeta Isaías disse, certa vez, em Isaías 59:1, vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para que possa ouvir. Eu não gosto da expressão, vamos gastar tempo na presença de Deus. Não gosto. Se alguém falar assim, vamos gastar um pouco de tempo na presença de Deus, eu vou. Mas a consciência minha, o coração meu não é esse. Nós vamos investir um tempo na presença de Deus. Amém? Irmãos, gasto é prejuízo. Eu aprendi isso quando estava no seminário e tal, e eu falei, não, vamos gastar aqui um bom tempo aqui, um irmão, queridão, pastor Almir Nânema. Falou, a gente nunca gasta tempo na presença de Deus. Como não, rapaz? Está louco? Estou buscando que não, filho. O cara é contador, né? A gente sempre investe. E eu tenho isso comigo, depois a gente estudou outros textos bíblicos. Então, irmãos, a gente investe tempo na presença de Deus. Então, a primeira lição é, devemos clamar e devemos investir esse tempo na presença de Deus. Estar na presença de Deus é bom. Quando você precisa de um socorro, quer estar com Deus, querido, não tem jeito, é oração, leitura bíblica e confissão de pecado e joelho no chão. Segunda lição, deposite a sua esperança no Senhor. Verso 5, acompanha comigo lá. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Em quem está a sua esperança? No seu dinheiro, nas suas habilidades, no seu conhecimento, na sua fama, na sua instrumentalidade, capacidade humana de driblar as dificuldades. O grande problema, irmãos, dos seres humanos é achar que pode resolver sozinho. Não pode. Todos estamos destituídos da glória de Deus. Ponto. Não adianta o camarada querer brigar, o meu país querer brigar com outro país, agora eu vou atacar aquele país e fazer isso por um pedaço de terra. Isso é bobagem. Isso é coisa do coração humano. Por isso, irmãos, é que o salmista está dizendo, olha, eu ponho a minha palavra, eu ponho a minha esperança na sua palavra.
A solução dos nossos problemas, irmãos, está em Deus. Amém? A gente quer dar um jeito, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer barganha, a gente espera muito de mãos humanas. Querido, os seres humanos vão te frustrar. E te digo mais, é possível que você já tenha frustrado muita gente, você já frustrou outros. Por isso é que a nossa esperança, a nossa confiança, ela está em Deus. Será muito difícil você ser um líder na sua empresa, equipe de trabalho, um bom profissional, se a sua atividade não for direcionada por Jesus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver com você. Vai ser muito difícil, eu diria impossível, você ser um bom esposo, se você não for um camarada temente a Deus. Impossível também você ser uma boa esposa, se você não for temente a Deus. Impossível também você ser um bom filho, filha, pai, mãe, se a sua vida não for dirigida pelo Espírito Santo. Por quanto tempo, Deus? Uchoa? Até morrer. Até morrer, irmãos. Dependência de Deus, dependência, a nossa esperança está no Senhor. Você quer resolver esse negócio? Resolve com o Senhor. Quer ser um bom líder de célula? Tem que ir lá no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso é que tem um montão de crente, irmãos, que vive frustrado, que está longe das igrejas. Há um movimento no Brasil e América Latina dos desigrejados. Brasil e América Latina, porque a Europa muita gente já abandonou, tá? Às vezes alguns colegas pastores postam lá no nosso grupo, olha, estou visitando o prédio tal, aqui em 1893 era uma igreja. Aí o outro camarada vai fazer mestrado e doutorado na Inglaterra. Olha, aqui em 1700 e não sei quanto, foi uma igreja. Hoje é o quê? Hoje é um bar. Hoje é um museu. Hoje é qualquer outra coisa, menos uma igreja. E uma coisa, irmãos, que precisamos ter muito claro nas nossas vidas, é que as nossas expectativas, muitas vezes a gente cria uma expectativa, acha que aquilo vai acontecer, aquilo não acontece e a gente culpa Deus. Deus não me dá bola, Deus. Será que Deus estava naquele negócio? Será que essa era a vontade de Deus? Às vezes você está com um problema no relacionamento e fecha o tempo lá, com o marido ou com a mulher, esperando que aquela sua palavra dura, de repente, vai mudar ele ou ela. Muito melhor você dobrar o joelho e falar com Deus. Deus, muda esse coração. Por isso, coloquemos a nossa esperança no Senhor. Terceira lição, verso 7. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente espera, não sei você quando criança, mas tem muita gente que foi abandonada pelos pais ou viveu uma situação muito difícil. E não experimentou aquele amor pleno e tranquilo de uma casa, por exemplo, em que Jesus reina. E às vezes você vai trazendo mágoas na sua vida, e isso vai estourar depois lá quando você casa, quando você tem seus filhos, porque você viveu uma realidade muito complicada. Mas eu quero dizer para você que amor leal e verdadeiro só no Senhor, é isso que o salmista está dizendo. Se eu quiser de fato ter um amor verdadeiro, leal, íntegro, o pastor Jean pregou isso aqui hoje pela manhã, João 15:15, falando que agora vocês não são mais escravos, mas agora são meus amigos. Então, irmãos, a nossa esperança tem que estar nesse amor. É muito engraçado porque às vezes a gente entrega lá, fulano, você é crente? Sou crente. Você quer ir para o céu? Claro que eu quero ir para o céu. Você quer passar a eternidade com Jesus? É óbvio que eu quero passar a eternidade com Jesus. Eu quero viver com Ele, eu quero ter aqueles negócios lá, como é que chama? As ruas de ouro, as casas. O próprio Jesus falou que na casa de meu pai há muitas moradas. É óbvio que eu quero morar no céu, pastor, é óbvio. Legal. Então, vamos entregar esse seu problema aqui no seu trabalho, no seu casamento, esse relacionamento? Pois é. Ora, você tem coragem de entregar a sua vida inteira, o que é mais importante, que é a sua alma, para viver com Deus a eternidade, não tem coragem de entregar isso aqui que é tão pequeno, que é humano, você não entrega para Ele. Por quê?
Irmãos, esses dias, quando preguei aqui pela manhã, eu disse isso. O nosso problema, muitas vezes, não é fé. Nós temos fé. O que às vezes a gente não tem é memória do que Deus já fez nas nossas vidas. Porque se eu for sentar aqui com vocês e der um caderno para vocês escreverem, Deus fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. A gente não sai daqui, a gente vai ficar semanas e semanas. Vamos pegar a família do Leandro com a Cíntia, vai escrever mais um monte. Vamos pegar o Abidiogo e família, vai escrever mais um monte. Vamos pegar a Mari e o Joey, vai escrever um monte. Vamos pegar a Paulinês, vai escrever muita coisa. Então, muitas vezes, o nosso problema não é falta de fé, é memória, irmãos. Agora, imagina o Deus que criou a gente, que fez todo esse planeta, que veio aqui, que esteve conosco, e mais, enviou seu Filho, morreu na cruz, e mais, não satisfeito, deixou o Espírito Santo para viver conosco 24 horas. Você está de brincadeira? Esse Deus é bom demais, irmãos. Então, por que a gente resiste? Por que a gente não entrega? Eu fico me perguntando, nós já estamos no mês de abril. E aí, como é que está seu ano? Frustrado, triste. Tem coisa que já virou a mesma coisa que 2023. Irmãos, nós precisamos entregar isso para Deus. Deus está aqui, faz do teu jeito. Só que é o seguinte, quando entregamos para Deus, Ele faz do jeito dEle, no tempo dEle e para a glória dEle. Não é no seu tempo, não é do seu jeito. Todas as vezes que a gente dá um passo em direção a Deus, irmãos, tem luta, tem ataque. 10 de janeiro, eu sentei lá em casa, estava desempregado, e a galera saiu, Júlia saiu, Samuel foi para a escola, Arisna foi. Eu sentei na minha cama e disse assim, Deus, eu quero viver algo novo com o Senhor. Algo que eu nunca vivi. Eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa diferente em 2024 na minha vida. Eu não pedi nada, irmãos. E eu comecei a orar. Orar, 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 orar. 10 de janeiro. Orar, orar, todo dia, de manhã. Estava desempregado. Comecei a orar de manhã, almoçava, à tarde eu ia orar. Pressão, opressão. Fui parar 2 vezes no hospital. Chegava lá no hospital, não, você não tem nada não, rapaz, volta para casa. Fui um dia orar de tarde lá em casa. Acredite, as coisas do corredor da minha casa começaram a cair todas. Guerra espiritual. E foi bem no dia que eu intensifiquei as orações aqui pelo nosso tempo de renovo para homens. Aquele dia eu levantei bravo. Aquele dia eu falei, é o seguinte, vamos acabar com essa palhaçada aqui, que aqui só reina o Espírito de Deus. Pode parar. Irmãos, ataque, 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 opressões. Foi passando um tempo, foi passando umas semanas, a coisa foi acalmando, o Espírito de Deus foi falando, foi mexendo. Aí um dia eu não consegui orar pela manhã, estava envolvido em alguma atividade com a minha mãe, e aí Júlia almoçou com a gente, e à tarde ela falou assim, estou indo para o vôlei. Eu falei, ainda bem, vai com Deus, né? Falei para ela, vai com Deus, porque agora eu vou orar. Isso foi mais ou menos pelo 40º dia. Peguei a Bíblia, coloquei na minha TV um louvorzão, eu tenho um louvor lá de 3 horas. Não quer dizer que eu fico às 3 horas, tá, irmãos? Às vezes é 10 minutos, às vezes é 1 hora. Enfim. Peguei a Bíblia e falei, agora eu vou passar um tempo na presença de Deus. Quando eu sentei, eu ia contar milhões de histórias, irmãos, mas preferi contar a minha, tá? Para você ver como as coisas podem acontecer tão próximo da gente. Quando eu sentei, eu ouvi, filho, eu tomei um susto. Achei que era lá de fora. Eu falei, eu conheço essa voz. Eu falei, Deus, é o Senhor? Ele falou, sou eu. Irmãos, eu desabei a chorar. Eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Fique na minha presença, porque o mais importante na sua vida não é o que eu vou fazer. É você estar na minha presença. Irmãos, eu não posso dizer que esse dia foi no 40º dia, mas sabe esses números que a gente tem? Não é nada de numerologia, tá? Por favor, em nome de Jesus, não é. Mas sabe esses números que a gente tem na Bíblia? 7, né? Fez o mundo em 6 e descansou no 7º, 7 dias não sei o quê, 40 dias de jejum, 40 anos no deserto, sabe esses números?
Isso não é brincadeira, irmãos. Isso tem um valor espiritual e eu não posso afirmar que foi no 40º porque eu não contei. O fato é que, desenrolando nas semanas seguintes, eu desejei um determinado emprego, uma determinada oportunidade em São Paulo, que eu poderia trabalhar daqui, home office, e ter um tempo bacana, mais livre, né? E do nada, a mulher me ligou. Eu desejei, mas não falei com Deus. Deu certo. Meses depois também desenrolaram algumas coisas. E por fim, irmãos, eu jamais imaginei estar aqui no dia 21 de abril à noite, contando essa história para você, empregado e de novo pastor de jovens da Igreja Batista Novo Mundo. Jamais imaginei. O que quer dizer, irmãos, é que quando nós entramos na presença de Deus e pedimos a Ele um socorro e dizemos a Ele que só queremos a presença dEle, as outras coisas vão sendo acrescentadas. E assim é na minha vida, é assim na sua vida. O que quer dizer é que o pedido de socorro do salmista é para mim e para você. O que quer dizer é que todas as bênçãos, a amizade, o carinho e a companhia de Deus, elas continuam acessíveis para mim e para você. Sabe aquela oração que você fez esses dias atrás? Sabe? Sabe aquela oração? Deus quer responder ela. Mas será que de repente você não precisa entregar mais uma coisinha? Toma aqui, Deus. Sabe, irmãos, quando Jesus foi ao templo, o que chamou a atenção de Jesus não foi a roupa dos sacerdotes. Não foi aquele conhecimento, aquele negócio maravilhoso, o templo. O que chamou a atenção de Jesus foi aquela senhora entregando 2 moedinhas. Sabe por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Parece que as coisas que encantam a nós, seres humanos, não encantam a Deus. Sabe quando Deus olhou para a face da terra e procurava um rei para Israel? E é esse o segredo, irmãos, é entregarmos o coração a Deus. Quando Deus olha para a face da terra, Ele vê a família de Jessé, não é assim? E todos os outros meninos, irmãos de Jessé, tinham mais, aos olhos humanos, capacidades e habilidades. Mas Deus olhou para aquele camarada lá, pastor de ovelhas, pequeno, franzino, porque Deus olhou o quê? O coração. O que o salmista está fazendo aqui, o salmista sabe, independente de ser Davi, Salomão, Asaf, ou os filhos de Coré, nós não sabemos. O que ele sabe é que ele pode colocar a esperança dele na palavra de Deus. Você pode colocar a sua esperança tranquilamente em Deus, porque Deus vai agir, irmãos. Deus vai fazer. Tem muita gente que vai, agora eu vou casar para eu ser feliz. Que bobagem. A gente entrou nesse assunto tantas vezes, não vou entrar nele, né? A gente acha que comprar um carro vai ser legal, porque daí eu vou ser feliz. Agora eu vou ter esse trabalho, porque eu vou ser feliz. Irmão, isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar. Por isso a gente se apega tanto às coisas humanas, que fica frustrado, triste. O que Deus tem para você é mais, irmão. Tem bênção para você. Tem coisa aí na sua história. Estou contando um pouquinho da minha história. Mas tem coisas na sua vida que Ele quer desenrolar, Ele quer fazer, Ele quer mexer. Mas para isso precisa de uma entrega. E essa entrega não é uma barganha, essa entrega é real, é o teu coração. Porque tudo o que Ele quer é o teu coração, o receio que tiver é o teu coração. Irmãos, o resto, eu vou falar para você sem medo de errar. Família é bônus, emprego é bônus, carro é bônus, estudo é bônus, é tudo bônus, irmãos. É graça de Jesus sobre as nossas vidas. É muito sério assim o que eu vou falar, mas sabe, eu creio que Deus quer fazer algo muito grande aqui no Novo Mundo. Mas quando eu falo Novo Mundo, eu não estou falando desse templo, não estou me referindo a esse espaço. Eu estou me referindo a você. E eu preciso dizer isso para você essa noite. Deus quer fazer uma reviravolta na sua vida. Mas você tem que vir jogado, mergulhado, entregue. Tudo, pastor? Tudo. Ué,
Você não quer passar a eternidade com Ele? Confia a tua alma, mas não confia as coisas do dia a dia? A equipe de louvor já pode vir aqui à frente. Eu quero terminar. Preste muita atenção nessa história que eu vou contar. História real de uma família aqui do Brasil. Um pastor recebeu um chamado e foi chamado com sua família para ser pastor no interior do Brasil. Lugar pobre, lugar com muitas dificuldades. Uma igrejinha pequena, mas aquele pastor queria obedecer o chamado. E ele foi, a esposa, né? Vamos. Pastor, esposa e um menino mais ou menos da idade do meu filho, 8 anos. Esse camarada foi, muita dificuldade, aquela igreja não tinha recurso, e, enfim, difícil, o pastor não tinha dinheiro, e até que chegou um dia, ele levantou de manhã, um domingo, e foi para a igreja, ele, esposa e o menino, e eles foram para a igreja, e foi uma manhã maravilhosa, eles cantaram, adoraram, e muitas vezes aquele pastor falava, olha, eu estou aqui porque o Senhor me chamou, então eu estou mergulhado na tua vontade, Deus. E o menino, ele conta que ele achou esquisito, porque aquele dia eles saíram de casa sem comer nada. Como a família fazia muito jejum, ele pensou assim, bom, a gente está de jejum, né? Acabou o culto, todo mundo fechou o tempo da igreja, e quando ele saía com sua família, a esposa disse assim para ele, é o seguinte, nós não temos nem um grãozinho de arroz lá em casa. E aquele homem foi à frente, mexendo assim com os olhos, a família percebeu, o menino percebeu, e eles foram para casa, e não tinha almoço aquele dia. Todo domingo eles comiam frango com macarrão. Eles entraram em casa, e ficaram naquela situação, e o pastor foi até a cozinha e falou assim, vamos arrumar a mesa, porque nós vamos agradecer. Mas agradecer o quê? Faz sentido, vamos agradecer. Todo domingo, o pastor, a irmã e o menino cantavam uma canção, oravam e comiam. E o prato era branco, irmãos, não tinha nem um enfeitezinho para disfarçar. E quanto mais branco o prato, parece que é mais vazio. Pior ainda, né? E acontece que o pastor sentou com sua esposa, com o menino, e ele falou assim, Senhor, hoje não tem frango com macarrão, como tem todo domingo. Hoje só tem louvor e a oração, e nós vamos fazer isso. E eles cantaram, chorando, toda aquela música. E eles oraram. Quando terminaram de orar, alguém desesperadamente toca a campainha. Sabe quando alguém está muito insistente, quer entrar? E quando eles abriram, os 3 abriram, tinha um camarada muito alto. O cara alto falou assim, escuta, o cara meio com 2 sacolas. Eu vi o senhor passar, é o senhor que é o pastor daquela igreja amarelinha? Sou eu. E o menino já sentiu o cheiro, né? E ele fala que até hoje não esquece do cheiro. O menino se tornou pastor, eu ouvi a história dele, do pai dele. E aí, irmãos, ele disse assim, olha, desculpe, eu não sou lá da sua igreja, eu não tenho nem religião, mas eu estava no mercado, a hora que o senhor passou, e uma voz muito insistente e chata, está falando aqui na minha cabeça que eu preciso comprar algo para o senhor, eu queria comprar arroz, feijão, um pouco de carne para vocês fazerem, e eu imaginei, né, como é que faria, já está na hora do almoço, e a voz falou para mim, não se apressa, porque eles já estão à mesa. Vocês se incomodam porque eu já comprei comida pronta e tem frango e macarrão. Ai, irmãos. Aquele pastor e a sua família estavam mergulhados na vontade de Deus. Eu não sei quanto de frango e quanto de macarrão você precisa, mas eu sei quem pode te dar o frango e o macarrão. Vamos ficar em pé? E eu não sei o que você está fazendo aí que não veio cá para frente, já que para a gente orar.
Vem para cá, irmão, vem entregar. O que você está precisando entregar essa noite? Sai daí, vem para cá. Vamos orar, entregar esse tempo para Ele. O que você está precisando aí, está brigando? Qual é o socorro que você precisa em determinada área da sua vida? Sai daí e vem para cá. Vamos orar. O que nós aqui, Igreja Batista do Novo Mundo, precisamos abrir mão para que Deus abra então essas portas. Deus quer restaurar casamentos, irmãos. Deus quer derramar mais lá, e mais, e mais. Adolescente, jovem, está aí preocupado com o futuro, com o esposo, com a esposa, vem para cá. Entrega teu coração inteiro aqui e fala: Jesus, quem que é o camarada? Quem que é a moça? Irmão, irmã, eu quero só terminar dizendo a palavra que o Leandro falou. Ele é o Jeová Jiré. Deus dá provisão. A única coisa que Ele quer: dá teu coração, filho. Dá teu coração, filho. O que eu vou fazer? Vamos cantar? Vai falando com Deus aí no teu lugar, no teu coração. Vai entregando para Ele. Adoramos.
estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Pai querido, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Assim como o salmista, nós entramos, ó Deus, na tua presença, dizendo, ó Deus, que tu és infalível. O Senhor quer o nosso coração, Deus. O Senhor quer fazer milagres, o Senhor tem todo o poder, basta uma ordem do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs. Desata esses nós. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha restaurar os casamentos. Eu peço que o Senhor venha, ó Deus, abençoar o bebê que está no ventre da mulher. Deus, eu peço que o Senhor venha libertar aquele homem das drogas, do álcool. Pai querido, liberta aquele homem da pornografia. Liberta, ó Deus, toda tentativa de Satanás seja frustrada. Todos os principados e potestades caiam agora por terra, porque o Rei está aqui. Por isso, ó Deus, nós vamos, assim como o salmista, colocamos a nossa esperança no Senhor. Quando cruzarmos aquela porta, o Senhor não ficará aqui, o Senhor vai conosco. Pai querido, dá força aos meus irmãos, para que possam orar mais, ler mais a Bíblia, estar mais na tua presença. Que os meus irmãos e irmãs, incluindo a mim, Deus, possamos ter um tempo de qualidade na tua presença. Que o Senhor visite as nossas casas. Que o Senhor visite, ó Deus, o nosso trabalho. Aquela pessoa que está te perseguindo, querido, no teu trabalho. Em nome de Jesus, essa semana será um tempo da graça de Deus sobre sua vida. Haverá libertação naquele lugar. Pai querido, em nome de Jesus, vai fazendo, ó Deus, naquele filho que está distante, triste. Espírito Santo toca no coração dos membros aqui do Novo Mundo, ó Deus, que estão distantes. Espírito Santo incomoda para que voltem à tua casa, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá intrepidez para sermos homens e mulheres, ó Deus, capazes de pregar o teu evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, que possamos multiplicar as células. Deus, oro agora pelo pastor Jean. Deus, derrama a tua graça sobre a vida desse homem de Deus, sobre a vida de Berenice, vida de todo colegiado, líderes da igreja, homem e mulher. Talvez alguém venha aqui nesse culto hoje, veio sozinho, o maridão ficou em casa, a esposa ficou em casa, o filho, a filha, querido, vá na graça de Jesus embora, crendo que Jesus vai transformar essa situação. Pai querido, faz na nossa vida até o dia em que vamos nos encontrar com o Senhor. Haverá um dia, Rei, que estaremos diante de Ti e ouviremos do Senhor, servo bom e fiel. Entra no gozo do Teu Senhor. Mas até chegar esse dia, Deus, a gente é limitado. E pedimos, ó Deus, que sejamos então homens e mulheres confiados. Oro agora, a Deus, por aqueles que estão reconciliando com o Senhor, aqueles que tomaram a decisão essa noite de voltar a Te servir, de voltar a estar na casa do Pai. Deus, faz um milagre em nós, faz um milagre na igreja Batista Novo Mundo, Pai. Derrama sobre as famílias, derrama, ó Deus, enche esse lugar e usa as nossas vidas, ó Deus, também para evangelizarmos, para sermos homens e mulheres que proclamam a Tua vontade e que possamos falar, olha, há um Rei, há um Deus, há um Jesus que pode resolver a situação. Que a gente sejamos pessoas que possamos discipular outras pessoas, que possamos ser homens e mulheres, ó Deus, dispostos a investir a nossa vida, o nosso tempo na Tua obra. Obrigado, Jesus. É assim que oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Será que podemos dar uma salva de palmas a Jesus?